Oi gente, joia? Hoje faremos um rápido estudo bíblico. Entenderemos a história da Bíblia e esclarecerei algumas dúvidas. Então, peço que fique até o final do vídeo, que no final te darei uma informação pouco conhecida. A Bíblia começa falando como Deus criou o mundo, o homem e em quanto tempo ele o fez. Nas primeiras páginas já descobrimos que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. O homem não tinha pecado, mas infelizmente ele virou pecador e foi expulso do Éden. Assim que ele foi expulso do Éden, o homem passa não apenas a multiplicar a espécie, mas multiplica todos os pecados. A humanidade se corrompeu quase que completamente, mas ainda bem que Noé havia se mantido puro, e Deus viu isso. Então, para separar os puros dos impuros, Deus salvou Noé e sua família do dilúvio, mas o resto da humanidade foi penalizada. Após o dilúvio, o homem teve uma nova oportunidade de recomeço. A Bíblia continua e nos apresenta homens como Abraão, Isaac, Jacó, Rei Davi, Salomão, Jó e outros profetas. Até que chegue no Novo Testamento, onde conhecemos Jesus Cristo, o Filho de Deus que se sacrificou para que nosso pecado fosse perdoado. Antes de continuar, peço que se inscreva no meu canal para ajudá-lo a crescer e deixe seu like, beleza? Continuando. Agora, vou esclarecer algumas dúvidas. Dúvida número 1. É proibido o homem cortar o cabelo ou a barba? A resposta é não. No Velho Testamento, Deus fala sobre a aliança que ele fez com o povo de Israel e exclusivamente com esse povo. Quando Deus tirou os israelitas do Egito, Deus os separou das demais nações. Muitos povos tinham o próprio jeito de cortar o cabelo e a barba. Povos que pecavam, que faziam coisas terríveis. Deus tinha tanto nojo desse povo que pediu para que os israelitas não copiassem nada deles. Depois que Jesus Cristo veio, a aliança de Deus passou a não ser apenas com os israelitas. Todos os povos da terra podem escolher ser filhos de Deus, sem a necessidade de se separar um do outro. Basta crer em Cristo como Senhor e Salvador. Este é um dos motivos que fazem Jesus falar que ele não veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la. 2. Jesus Cristo precisou morrer? O salário do pecado é a morte. No Velho Testamento, como os israelitas eram espalhados das outras pessoas, eles precisavam se conservar puros, e uma das formas de fazerem isso era por meio de sacrifícios. Nos sacrifícios, os israelitas ofereciam, por exemplo, o melhor boi para Deus. Eles queimavam esse boi no altar e dedicavam a Deus, e os pecados eram perdoados. Era como se os pecados deles passassem para os animais. Então, eles eram queimados e os pecados eram queimados juntos. Mas o que aconteceu é que os israelitas começaram a pecar e não se arrependiam de coração. Chegou uma hora que Deus ficou muito decepcionado com eles e sacrifícios de animais já não seriam suficientes. Na verdade, nunca foram suficientes, pois Deus fala na Bíblia que prefere a obediência do que o sacrifício. Mas Deus pensou em outro modo para perdoar os pecados dos povos, pois eles não mereciam ter mais chances. Então, Jesus entra na história. A Bíblia diz que Deus conversou com Cristo, explicando o que ele teria que fazer, e Jesus havia aceitado com alegria. A lógica por trás do sacrifício de Jesus é muito simples, porém incrivelmente linda. Jesus Cristo veio na terra e morreu por nós na cruz, para substituir o sacrifício dos animais. Ele morreu para pagar no seu lugar. Ele morreu na cruz para pagar por tudo que eu fiz e ainda faço e vou fazer. Ele morreu na cruz para que eu e você tivesse mais uma chance para viver. Os nossos pecados morreram com ele na cruz. Foi como se nossos erros fossem zerados. Agora, temos que preocupar com os pecados presentes. Se confessarmos e formos fiéis, seremos perdoados. Informação bônus. Agora, essa é a informação bônus que pouca gente sabe. A Bíblia não fala apenas para você crer em Deus. Na Bíblia, fala para você crer em Deus e em si mesmo. A Bíblia nos ensina a ter confiança em Deus e acreditar que, através da nossa capacidade, Deus agirá. Não acredita? Veja a história a seguir.
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava consideravelmente distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, seus discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenho medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele, Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Pedro estava indo bem, mas deixou o medo te afetar. Pedro já via Jesus, já cria em Deus, mas percebe que nessa parte ele não acreditou em si mesmo. Ele ficou com medo e a falta de confiança em si mesmo o fez afundar nas águas. Veja outro exemplo na Bíblia. Abre aspas. "De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhes disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta." Fecha aspas. Veja mais um exemplo. Abre aspas. Respondeu Jesus: "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo." Fecha aspas. Para amar o próximo, você deve amar a si mesmo. Quem se ama tem autoconfiança. Quem se ama acredita que é capaz. A mensagem da Bíblia é bem clara. Tenha fé em Deus, acredite em si mesmo, faça planos e haja, que eu te ajudarei. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário, se inscreva no meu canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fique com Deus e lembre-se, portas estão se abrindo.